Megumi Fushiguro pode ter um dos poderes mais poderosos do universo de Jujutsu, ativando o Jardim das Sombras Quimera, mesmo sem ter atingido o seu potencial máximo. Mas para entender isso, nós precisamos começar do básico e saber o que é a expansão de domínio. Dentro do universo de Jujutsu, expansão de domínio é a técnica mais avançada e poderosa que um feiticeiro pode utilizar. É quando o usuário cria um território próprio, onde suas técnicas ficam muito mais fortes e praticamente impossível de errar. Mas para fazer a ativação desse domínio não é simples, e existem alguns requisitos: alto nível de energia amaldiçoada, uma técnica inata bem dominada, capacidade de poder criar uma barreira e um conceito mental sólido, porque o domínio é basicamente a manifestação dos poderes do usuário, porque dentro desse território tudo favorece quem ativa. O cara fica muito forte. Os ataques ganham algo chamado de acerto garantido. Não importa se o adversário é muito rápido ou muito forte, ele vai ser atingido. E é por isso que os domínios são tão temidos pelos seus oponentes. Veja o Gojo, por exemplo, com seu vazio infinito. Um dos seus ataques ele sobrecarrega a mente do adversário com informação infinita, além de ele ser o Gojo, é claro. E é aqui que entra a primeira vez que o Megumi utiliza seu domínio. Um domínio que era totalmente incompleto. Ele acontece quando o Megumi está encurralado e prestes a morrer. Seu oponente é um portador do dedo do Sukuna, uma maldição de nível especial, uma quantidade muito grande de energia amaldiçoada. Sem saída e quase à beira da morte, Megumi percebe uma coisa: ele sempre lutou com medo e se limitando. E é aí então que ele ativa o Jardim das Sombras justapostas. O chão deixa de ser sólido e vira um fluido de sombras. Não é apenas um efeito visual, é a base de todo o domínio. Elas funcionam como um meio físico. O Megumi, por exemplo, pode afundar nela, se mover por dentro e emergir de qualquer lugar. E essas sombras conectam todo o território do domínio, ou seja, qualquer ponto do chão pode virar um ataque surpresa, além de poder summonar mais Shikigamis e eles terem mais força para atacarem o adversário com força total. Mas tem um detalhe: esse domínio ainda é incompleto, ainda não tem uma barreira perfeita e ainda não tem o acerto garantido, mas mesmo assim foi o suficiente para vencer. E é isso que torna o domínio tão perigoso. Não é só força, é quantidade de ataques, é pressão constante. E aí, depois de um longo tempo, Megumi usa pela segunda vez seu domínio, o Jardim das Sombras Quimera, e dessa vez ele não tá mais encurralado nem no desespero. O Megumi já pensa estrategicamente, ele já começa a entender melhor o seu domínio. Ele sabe que ainda tem muitas limitações e leva a luta até um ginásio. Ele sabe que o domínio ainda não cria uma barreira perfeita, então o espaço e o ambiente fazem toda a diferença. Então isso permite que o Megumi espalhe suas sombras com muito mais eficiência. O seu oponente tem muito menos espaço para fugir e reagir. E é aí que não parece mais um campo normal de batalha. Parece um pântano escuro, uma massa negra de energia amaldiçoada, onde o inimigo tem que canalizar energia amaldiçoada nos seus pés para não afundar. Ele literalmente mergulha nas sombras. As sombras começam a se agitar e de repente vários sapos saem de dentro dela, já prendendo e sufocando qualquer tentativa de movimento. E já que o domínio ainda não tem um acerto garantido, ele provoca muita pressão no oponente. O ambiente inteiro vira arma. Os Shikigamis começam a surgir da sombra. Os ataques começam a vir de vários lugares e vários ângulos diferentes. E enquanto isso acontece, o Megumi vai se movendo pela sombra, atacando, sumindo e mudando de posição. O desempenho melhorado da técnica permitiu que o Megumi invocasse 2 clones para combater ao seu lado. E além das sombras servirem de movimentação, elas funcionam como armazenamento. Ele pode esconder armas e retirá-las quando quiser, mas por outro lado tem uma condição: o peso de cada objeto afeta o corpo de Megumi. E infelizmente o Reg percebe isso na luta. Talvez seria o principal counter do Megumi. Então decide usar isso contra ele, invocando primeiramente 3 carros dentro da sombra de Megumi. Mas o Megumi faz exatamente o que torna ele mais perigoso: ele se adapta à luta. Então, para afundar o Reg nas sombras, ele invoca o elefante máximo. Nesse momento a luta vira uma disputa de peso, até que o Reg invoca mais uma casa dentro da sombra de Megumi para aumentar mais a pressão ainda nele. Então ele foi obrigado a desfazer seu domínio. Invoco chamando teu nome.
Dragão alado! Mas agora imagine quando ele finalmente completar esse domínio. Uma expansão com barreira perfeita, ataque garantido e todo esse caos das sombras funcionando ao mesmo tempo. E quando isso acontecer, o Jardim das Sombras Quimera pode facilmente se tornar um dos domínios mais aterrorizantes de toda a obra. E é exatamente por isso que o domínio de Megumi é considerado um dos mais perigosos e promissores de todo o universo de Jujutsu. Mesmo sendo um domínio incompleto, ele já consegue criar uma pressão absurda em batalha. São múltiplos ataques surgindo de todos os lados, Shikigamis aparecendo diretamente das sombras, e a movimentação imprevisível e uma liberdade total dentro do ambiente que ele controla. O mais assustador é que tudo isso acontece sem uma barreira completa e sem um ataque garantido. Enquanto os outros domínios dependem de acertar automaticamente o inimigo, o Megumi domina a luta de outra forma, sufocando o oponente com pressão constante e estratégia.